Você quer saber como escolher um livro? Você deu play no vídeo certo. Eu sou a Milena Aquino e na live de hoje eu vou me dedicar a responder a essa questão. Como é esse processo? Eu vou te explicar como fazer isso em 4 passos. Simbora, vem comigo. São 4 passos simples. Então, eu quero chamar a atenção para o verbo que eu usei. Como escolher o livro? Um livro. Escolher, gente, a palavra escolher é pegar algo e rejeitar todos os outros. Pegou aquele livro, rejeita todos os outros. Você vai ter que decidir pegar uma coisa. Pegue um livro só e rejeite todas as outras coisas. Isso é escolher. Igual quando a gente escolhe casar, você escolhe uma pessoa, você rejeita todas as outras. Você seria capaz de fazer isso? Você precisa decidir se esse livro vai ser de ficção ou de não ficção. Se no universo de 1000, você vai ter vários tipos. Você precisa escolher entre duas coisas. Se você escolher ficção, você vai rejeitar não ficção. Se você escolher não ficção, você vai rejeitar ficção. Lembra que eu tô falando com alguém que já iniciou na vida de leitura, mas que tá perdido. Lembra que eu tô falando com alguém que quer alimentar seu espírito. Lembra que eu tô falando com alguém que quer ler livro físico. E lembra que eu tô falando com alguém que quer ler com um propósito diferente do da escola. A escola só falou pra gente, existe livro de ficção e não ficção. Ela deu os detalhes de livro de não ficção e livros de ficção, mas você já se perdeu, você já perdeu isso na sua mente. Eu não vou falar dos tipos de livro aqui, de ficção e não ficção. Eu só vou falar da distinção entre os dois. O que é um livro de não ficção? É um livro que tem um tema e o autor vai discorrer sobre esse tema. E você vai ver o processo passo a passo. Agora, o que é um livro de ficção? Um livro de ficção é um livro que tem um enredo, uma história. E o propósito do autor é te dar experiências. Que você sentado na sua cadeira vai captar essa experiência. No livro de não ficção, o autor vai te dar processos, passo a passo para você seguir. Os dois têm início, meio e fim. Então, você chegou neste momento na biblioteca do seu padrinho, tem um monte de livro. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher. Eu quero ler livro de ficção ou não ficção? Tomou uma decisão, ou é um ou é outro, gente. Aí você segue os processos. Que aí eu vou te dar agora o segundo passo. Outra escolha que você tem que fazer, você tem que escolher entre os níveis de leitura que existe para aplicar esse livro que você escolheu. Então pensa aí o cenário, você tem 7 dias. Você tem 7 dias para ler um livro lá na biblioteca do seu padrinho. Qual é o nível de leitura que você vai aplicar a este livro? Caraca, Milena, eu não sei o que é nível de leitura. Existem níveis de leitura e você precisa descobrir. Existem 4 níveis de leitura. Leitura elementar, leitura inspecional, leitura analítica e leitura sintópica. Nessa divisão que eu aprendi com esse livro aqui, ó, muito depois da escola, tá? Muito depois da faculdade. Isso facilita a minha decisão de escolha. Porque durante 7 dias eu posso aplicar esses níveis de leitura. Por exemplo, eu estando 7 dias numa casa de praia, eu vou querer fazer atividades lá. Se eu digo o nível de leitura antes da leitura, eu já estou me colocando no foco. Primeiro eu escolhi, cara, eu abri a biblioteca, eu vou escolher o livro de ficção ou de não ficção, beleza. Segundo é o nível de leitura que eu vou aplicar a este livro, de ficção ou não ficção. A leitura elementar não vou aplicar, porque a leitura elementar já é aquela leitura de sílabas, né? É aquela que todo mundo faz, aquela que todo mundo aprendeu na escola. Beleza, é a leitura inspecional. De fato, eu ia aplicar a leitura inspecional do tipo 2, que é uma leitura mais profunda. Mas eu ia ficar mesmo com a leitura analítica em 7 dias. Por quê?
Porque é a leitura que eu vou responder a 4 perguntas bem importantes que o Moshman Adler diz pra gente. Qual é o tema do livro? Quais as frases que comprovam esse tema? E daí este livro na minha vida? Esse livro é verdade, sim ou não? Nesse momento da minha vida, eu quereria aplicar este nível de leitura, leitura analítica. Eu ia me dedicar a essa obra durante 7 dias. E eu ia fazer o quê? Escolher um horário específico que eu ia entrar na sala, na biblioteca do meu padrinho. E ia falar o quê? Olha, este horário é meu, é pra mim, é só pra minha leitura. Eu vou entrar lá e vou ficar lá. Então eu ia determinar ali o tempo que eu ia passar lá e o nível de leitura que eu ia aplicar. Veja, tem gente que lê livro de ficção de um dia para o outro. E a indicação do Moshman Adler para ler um livro de ficção é que você leia de uma vez. Eu confesso para você que eu ainda não consigo, mas tem gente que consegue. Porque vai se envolvendo naquela experiência, entra naquela história e fica. Eu não consigo isso. Então você precisa decidir. E o outro nível é o nível de leitura sintópica. O que é a leitura sintópica? Aquela que faz mais liga entre os autores em vários lugares do mundo. Então eu ia escolher qual desses níveis eu ia aplicar a leitura. Então eu já diria para você, eu ia aplicar o nível de leitura analítica. Eu ia escolher um livro de ficção para fazer leitura analítica. E por último, o que eu ia fazer? Depois que eu escolhi, pensasse, tá, vou escolher ficção. Depois que eu dissesse, eu vou escolher o nível de leitura analítica. Depois que eu dissesse, beleza, eu vou ler tal hora, eu vou avisar as pessoas que eu vou ficar aqui focada nessa hora, não faço mais nada, é isso. Eu faria isso. E por último, o que eu ia dizer para você? Eu ia situar esse livro na minha vida de leitura. Veja, você escolhe do mais simples para o mais complexo. Que é o mais entrelaçado com outras coisas. Porque você escolher ficção e não ficção é simples. Mas o último a escolher, que é escolher a qual parte da minha vida de leitura este livro vai pertencer. Talvez você ainda não tenha realizado, então eu vou dizer para você o processo agora. Imagina que isso aqui compõe toda a biblioteca. Aí você ia lá e ia escolher um livro. No meu caso, eu ia escolher, como eu falei, vou pegar ele que já tá aqui, né? Tô lá, tem os 1000 exemplares do meu padrinho, eu ia, pegava e escolher um aqui. Escolhi, tá aqui. Mas isso não é assim. Eu ia fazer depois que decidi livro de ficção, depois que escolhi o nível de leitura, que é a leitura analítica, depois que eu escolhi o horário, o cronograma, a hora, o local e avisei as pessoas que eu ia entrar lá. E por último, eu ia situar esse meu livro que vou escolher na minha vida de leitura. Então, 4 coisas. Essas 4 coisas. Para você escolher um livro, você precisa pensar nessas 4 coisas. Porque você já é iniciado na leitura. Porque quando eu comecei na leitura, eu não comecei com essas 4 coisas. Porque eu não sabia dessas coisas. Sobretudo, eu não sabia da existência deste livro aqui. Eu não sabia que me direcionou. Eu não sabia da existência deste livro aqui. E muito menos deste livro aqui. Então, eu tô te avisando porque caso você seja um desses pessoas que apertou o play e se identifique com o que eu falei, esse vídeo é para você. Você não é um iniciante, ou seja, vai criar o hábito da leitura, mas você é um iniciado. Você já começou, mas está perdido, atirando para todo lugar, lendo tudo e qualquer coisa. Eu tenho um canal aqui, eu falo de livros e leitura, mas não é para você ler tudo o que eu falo, é para você pensar sobre as coisas que eu leio
sobre os livros que eu leio e ver se cabem na sua vida de leitura. Porque você precisa ter um foco, você precisa ter um critério. Viu como agora ficou mais fácil, mais simples? Agora, como escolher um livro? Como você faz isso? Escolhendo se ele é. Escolhendo mesmo. Escolha ficção, rejeita não ficção. Escolhendo os níveis de leitura que você vai aplicar a este livro, que é ou inspecional, ou analítico, ou sintópico. Depois, colocando o seu organograma de leitura no seu dia. E, por último, situando esse livro na sua vida de leitura. Esses são os 4 passos. E aí, galera, o céu é o limite. Mas se bem que para sua imaginação não tem limite, né? Então não tem limite. Parabéns, sábio, por ter chegado até o final desse vídeo. E eu entrei aqui para te avisar uma coisa. Isso foi um corte de uma live minha que eu faço aqui semanalmente. E eu sei que você quer saber mais detalhes sobre o que eu falei no vídeo. Então, eu vou deixar para você aqui do lado um link da live especificamente para você ver tudo o que eu falei, detalhe por detalhe. No corte é só um pedaço para te acionar para ver o vídeo todo. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo desse canal. Beijo. Tchau.